Olá, hoje nós vamos dar início ao caderno 7. E para que vocês consigam realizar as primeiras atividades, então eu vou explicar para vocês o gênero textual reportagem. Então, o que é reportagem? É um texto cuja principal função é a transmissão de informações sobre fatos, ideias, personalidades e produtos de relevância pública. Há reportagens mais ou menos aprofundadas sobre os mais variados tópicos: política, economia, turismo, cultura, lazer, ecologia e saúde, entre outros. A reportagem, ela está no mesmo ramo da notícia, tá? Elas fazem parte do campo jornalístico. Então, a estrutura de uma reportagem. Uma reportagem, em geral, ela vai apresentar um título, tá? O título é o nome do texto. Geralmente, um título de impacto é sempre importante, tá? Para que uma reportagem chame a atenção. Depois tem um subtítulo, que nós chamamos de título secundário, tá? Nesse subtítulo, ele vai apresentar mais informações sobre o conteúdo da reportagem. Depois vem os entretítulos, que são os itens que serão abordados em uma reportagem. Temos também algumas reportagens, nós temos janela. O que é a janela? É o espaço com trechos mais interessantes da reportagem. Geralmente é a fala de alguém, um dado estatístico, tá? Ainda pode conter dentro de uma reportagem um box explicativo, que é um quadro com algumas informações suplementares, tá? Pode ser dados numéricos de uma pesquisa, alguns mapas de localização, gráficos, contextualização histórica, definição de conceitos. Algumas não têm toda essa estrutura, tá? Depende muito de quem escreve de cada reportagem. Então, observem aqui, ó. Aqui nós temos uma reportagem, tá? E aí, nós vamos estudar, então, as partes dessa reportagem. Então, ó, título, né? Ele também pode ser chamado de manchete. Então, o título aqui, nesse caso, Amizade Pós-Moderna. Depois, nós temos o subtítulo, que é o que vem logo abaixo. A internet e as redes sociais se baseiam em dois tipos de relação. Nós temos ainda os entretítulos, tá? Quais seriam os entretítulos, ó? Amizade simétrica e amizade assimétrica, tá? Que é também assuntos que terá dentro da reportagem, do corpo do texto. Os boxes, tá? Geralmente eles ficam na lateral, tá? Dessa forma aqui, ó. Aqui está como exemplo, tá? Trazem os detalhes da reportagem. Então, o primeiro parágrafo de uma reportagem é ele que vai resumir, tá? Geralmente ele tem uma letra mais destacada. Ele vai resumir então o que? Os fatos. E esse primeiro parágrafo ele tem como objetivo captar a atenção do leitor e introduzir o tema. Então, o primeiro parágrafo de uma reportagem geralmente é o resumo do que vai ter dentro do restante do texto. Iconografia, o que é isso, né? Revistas, jornais e internet, eles exploram imagens, gráficos, tabelas e fotos para complementar a reportagem apresentada. A televisão, por sua vez, mostra as imagens para dar mais credibilidade ao assunto apresentado. Então, quando se tem essas imagens, gráficos, tabelas, fotos, então nós chamamos de iconografia dentro da reportagem. A linguagem. A linguagem utilizada numa reportagem, ela deve ser clara, viva e direta, tá? Não podemos utilizar linguagem informal, tá? Que é a do dia a dia. A gente sempre tem que utilizar uma linguagem formal, mas ela tem que ser clara e direta, então sem enrolar. A gente tem que ir direto ao assunto. Temos alguns tipos de reportagens. Nós temos reportagens de ação, tá? Que vão estar
assuntos ligados a ele são assuntos, por exemplo, uma alimentação durante uma competição esportiva, tá? Reportagem de ação vão ser predominantes a narrativa, tá? E geralmente expostas em uma linha temporal. Outro tipo são o de fatos, também é narrativo, e onde o jornalista ele vai relatar os fatos de acordo com a opinião dele, numa sequência cronológica, tá? O que é a sequência cronológica? No tempo do relógio. E também temos a reportagem documental. Essa reportagem ela é composta por depoimentos, tá? Os temas geralmente são personalidades e acontecimentos marcantes em uma sociedade. E aí ela se baseia mais na descrição, tá, de determinadas personalidades ou de fatos. E aí vai misturar narração e depoimentos das pessoas envolvidas, certo? Agora que você já sabe um pouco sobre reportagem, nós vamos ao caderno de atividades. No caderno de atividades, nós temos aqui escrito que a reportagem ela é escrita em linguagem jornalística, com o objetivo de informar, emitir opinião e etc. São publicados na imprensa escrita, isto é, em jornais e revistas, inclusive na mídia digital. As reportagens ela têm como objetivo transmitir ao público leitor informações sobre determinado assunto ou acontecimento, que sejam de interesse das pessoas em geral. Então, vocês farão a leitura dessa reportagem Honestidade muda a vida de moradores de rua, Micaela Oricasa, Folha de Londrina. Após fazer a leitura, na página 6, vocês farão as atividades número 1, 2 e 3, tá? E depois, na página 7, as atividades 4, 5 e 6, tá? Qualquer dúvida, pode estar me chamando no privado. Boa aula!